Dentro disso que eu estou falando, Romani, o que tu acredita hoje que tanto tu quanto os teus alunos estão passando nesse momento de empreender, porque muitos são terapeutas, né? Estão começando, eu presa, né? Quais são as maiores dificuldades e gargalos que eles têm nesse sentido de processos, de delegar? Eu vou te falar que o primeiro desafio é que a pessoa fica com medo de contratar e ela fica pensando, cara, eu consigo fazer. É aquela questão, eu consigo fazer melhor, porque eu consigo fazer melhor, deixa que eu faço. O funcionário vai me dar dor de cabeça. E geralmente essa questão funcionário vai me dar dor de cabeça tem a ver com eu acredito que as pessoas são burras, entre aspas, aqui assim. Por quê? Porque se eu acredito que o outro não tem. Olha isso. Se você der uma responsabilidade para a pessoa, olha isso, olha o quanto é diferente. Se eu chegar para a pessoa e falar assim, olha, faz isso daí e depois que você fizer, me manda que eu vou conferir. Eu sei que é importante conferir. Só que se eu já falar assim com ele, pode ser que de repente ele vai fazer um negócio cagado, porque ele pensa, Romano, vai conferir de qualquer jeito. Eu gosto de trabalhar a ideia de eu vou dar a responsabilidade. Falei, cara, você que vai resolver aí. Aí você traz, mas você que resolve. Eu olho depois, porque eu também não sou doido de repente do que é. Mas eu dei a ideia para ele que ele tem a responsabilidade de fazer aquilo lá. Outro ponto que eu gosto de trabalhar é a ideia de trabalhar esses 4 pontos aqui. Eu gosto de trabalhar nível 1, 2, 3, 4. Como assim? Nível 1, 2, 3, 4. Nível 1, eu gosto de chamar o cara que não tem nem noção daquela tarefa. Ele não sabe nem o que ele está fazendo. Nunca fez aquilo, não tem a menor ideia de como aquilo funciona. Então eu tenho que, quando delegar algo, eu tenho que pensar, eu estou delegando para alguém nível 1, 2, 3 ou 4. O 2 é o cara que ele já tem alguma noção, já ouviu falar, mas não sabe fazer direito também não. Esse é o nível 2. O nível 3 é o cara que sabe fazer, mas é importante, ou pelo menos nem que for dar uma olhada ali, ver se está tudo ok, ver e aí, fez certo. O nível 4 é quando aquilo está muito automatizado, aquele cara sabe aquilo mais que eu não preciso tanto ficar pensando naquilo mais. Só que o erro que eu vejo que tende a repetir é eu tratar o cara nível 1 como se ele fosse nível 4. Eu esperar que eu vou chamar alguém aqui, essa pessoa, ela sabe tudo, ela que vai resolver meus problemas tudo. Eu chegar e colocar uma pessoa, essa pessoa aqui, ela vai cuidar do meu Instagram. É como se ela fosse um mega especialista de Instagram. Só que ela não teve esse alinhamento que tem que acontecer. E o que eu gosto de fazer? Eu pego o cara nível 4 e eu dou tarefas para ele que se ele errar, a empresa sobrevive. Então, então eu pego uma coisa que eu falo assim, cara, pode ser que vai sair errado, mas deixa eu pedir para ele fazer para ver o que acontece. E aí, aquilo, tudo bem, se ele errou, eu vou dar o feedback para ele. Esse é um ponto. Um outro ponto que eu vejo, principalmente os terapeutas, eles têm muito a ideia de que não são empreendedores. Isso tem que ser despertado. Se eu tenho um negócio que for de uma pessoa, eu sou um empreendedor. Pode ser que eu ainda não tenho colaboradores, mas eu já sou um empreendedor. E se eu tenho 1, 2, tem gente que tem 1, 2 e não se vê como empreendedor, cara. Por mais maluco que seja. O cara tem um secretário, ele tem alguém que trabalha com ele e ele ainda não tá vendo, não enxergou que ele tem um negócio. E se você olhar qualquer pessoa que tem resultados, vamos colocar aqui assim, vou falar um resultado, podia ser, mas resultados vão colocar 500 mil a mais por ano. O cara fatura 500 mil a mais por ano, as chances são gigantescas de que ele tem colaborador. É quase impossível, eu não estou falando que é impossível, mas é muito. Para tem que ganhar na loteria, tem que fazer uma coisa assim, mais atípica, para conseguir fazer mais de 500 mil reais por ano sozinho. Então, olhando isso, esse padrão, é essencial ter pessoas. Esse é um ponto. Essencial ter pessoas. Se eu coloco pessoas para trabalhar, o meu negócio já começa a mudar. E aí eu tenho que construir uma cultura de como essas pessoas vão se comportar ali dentro quando eu não estiver lá. E essa cultura acontece sem eu falar nada. Eu não preciso chegar lá e falar a cultura é essa. Se eu não falar nada. Se eu chego na empresa e eu sou mais largadão, eu chego atrasado, faço, sei lá, as pessoas tendem a achar que esse é um padrão a se repetir. Se eu chego e falo, cara, hoje você chegou atrasado, você não pode repetir amanhã, isso cria uma cultura. E tudo bem a questão de ter horário ou não ter horário, só que você tem que saber o que você quer para o seu negócio. Um exemplo, o meu negócio, eu sou bem
flexível. Eu sei disso, eu tenho consciência disso. Mas eu crio a ideia no colaborador que quando eu preciso dele também, eu preciso que ele seja flexível. Porque eu trabalho com lançamento. Então, cara, nós estamos precisando mudar uma coisa aqui no e-mail, o cara que trabalha com programação. Ele tem noção que ele pode chegar no sábado e mudar uma coisa para mim, porque ele sabe também que na segunda-feira ele pode conversar comigo e chegar meio-dia, se ele quiser. Então, é importante estabelecer como é a cultura do seu negócio. E esse é um erro também que as pessoas cometem. O primeiro que eu falei, vou até deixar você comentar sobre ele, que às vezes eu falo demais aqui, cara. Você pode me interromper se eu estiver falando demais. Mas é de tratar a pessoa que é nível 1 como se fosse nível 4 e não dar oportunidade para o nível 1 se tornar 2, 3, 4. Porque o 1, às vezes, ele quer fazer, só que ele fez errado. Ao invés de você deixar ele corrigir e aprender e entender o que ele pode fazer, o que é mais fácil? Não, deixa que eu faça esse negócio. E todo mundo que é empreendedor, uma hora ou outra, faz isso. Eu faço isso. Então não tem jeito. Porque é muito mais fácil, no curto prazo, eu chegar lá e falar, deixa que eu resolver esse negócio. Só que, quando eu faço isso, eu ensino ele de que ele é uma criança mesmo. Ele não dá conta de fazer as coisas sozinho, ele deve se comportar como uma criança. Se eu quero que o meu colaborador se comporte como um adulto, eu tenho que trazer essa maturidade para que ele se comporte como um adulto também.